Olá, muito boa noite para todo mundo. Depois de enfrentar sol e poeira no estradão e de gastar um dia inteiro cortando o chão neste sertão pioneiro, no transporte de uma boiada de cabeceira da fazenda do Limoeiro para entregar no Retiro da Estrela do Norte, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV está chegando nesta freguesia hospitaleira e pedindo licença para armar a rancharia, já anuncia para começar esta função novidadeira a apresentação da prosa brideira do dia. A gente aqui nunca teve a pretensão de ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas, conforme a da sabedência e do conhecimento dos companheiros e companheiras boiadeiros, muitas vezes uma boa prosa ajuda bem a dar o necessário entendimento para alguma questão mais complicada, né? É o caso, por exemplo, das providências que podem ser tomadas pelo fazendeiro para aumentar a eficiência reprodutiva e a taxa de prenhez da sua vacada parideira. E para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo nosso companheiro boiadeiro Edmar Oliveira, do sítio Ibieté, que fica no município de Belmiro Braga, nas Minas Gerais. Fazendo a recordação de que o cruzamento de charolês com o Nelore, no grau certo de sangue, deu para o Brasil o canchim, né? Uma raça nova desenvolvida aqui que produz carne de alta qualidade. O que o Edmar quer saber é se, seguindo a mesma lógica, um mestiço de charolês com tabapuã também poderia dar um resultado parecido. Pois então, feita a anunciação da questão, o caso agora é de sair de banda para prestar atenção no que é que o Zadra vai falar. Olá, Edmar. Bem, Edmar, todas as raças bimestiças, como o canchim, que é 5/8, 3/8, como são formadas com duas raças, né? Fora os outros compostos, como Rotlander e outros compostos stabilizer, etc. Mas, basicamente, os compostos feitos no Brasil, utilizados no Brasil, são os compostos formados por duas raças. Uma raça europeia, 5/8, e a outra raça zebuíno. A base da raça canchim vem da fazenda Canchim, da Embrapa, que no passado tinha vacas de orelha mais pesada, um zebuíno de orelha mais pesada, animais de muita habilidade materna. E depois de uma segunda etapa, os criadores de canchim iniciaram um trabalho da formação da raça utilizando charolês, francês, e o zebuíno seria o que mais usado, seria o Nelore. Dessa forma, se formou uma linhagem com muita musculosidade, animais realmente com carcaça com alto rendimento e músculo. Nos últimos tempos, o canchim, além do Nelore, também alguns criadores utilizaram outros zebuínos com mais habilidade materna, como por exemplo o tabapuã. O tabapuã, o guzerá, são raças de corte com ótima habilidade materna, o que vai gerar junto a um charolês que hoje é utilizado, o charolês americano, por ser mocho, que tem parto fácil e um melhor acabamento de carcaça. Quando você consegue unir o charolês americano com um zebuíno que tem mais habilidade materna, como o tabapuã ou mesmo o guzerá, o tabapuã tem a vantagem de ser mocho, como o charolês americano, você tem a certeza que serão filhos, seus filhos, os compostos serão 100% mochos. O tabapuã tem ótima habilidade materna, como eu falei, o que vai gerar animais, uma linhagem de touros canchim, que também vão transmitir uma boa habilidade materna para as filhas. Portanto, se você procura fazer um canchim que tenha mais habilidade materna, o tabapuã, você está no caminho certo de escolher o tabapuã, que além de ter leite, tem uma boa quantidade de couro, vamos dizer assim, né? Tem bastante barbela, animais que tem mais couro realmente, que tem habilidade materna e são mochos. Junto com o charolês, você fará 100% de animais mochos, excelentes, com ótima habilidade materna. Ok, Edmar? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo.
Com o tempo correndo mais ligeiro do que o cavalo-rei dos parelheiros, a hora agora é recomendada para amansar o trote do baio e fazer uma rápida parada, mas vai ser só no tempo de pegar uma caneca d'água no corote e é já que a gente vai voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. O companheiro boiadeiro que está afundado na correria sem ter tempo de prestar atenção no passar dos dias pode não ter reparado, mas o caso é que o verão acabou, o outono já entrou e no calendário pecuário brasileiro, a atual temporada do confinamento já está começada em todas as regiões do Brasil onde esta atividade é tradicional. Pois então, para quem já está com a boiada fechada ou ainda vai fechar, a questão mais urgente é calcular direito o custo de produção e fazer logo a comercialização antecipada para garantir desde já o sucesso na empreitada, né? E para ajudar a dar atendimento a esta precisão, a gente vai ter a satisfação de esticar uma prosa com o engenheiro agrônomo Alberto Pessina, diretor executivo da consultoria Agromove, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Vinhedo, aqui no interior paulista. Boa noite, Alberto. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista aqui no Terra Viva DBO na TV. Seja muito bem-vindo mais uma vez no nosso arranchamento virtual e eletrônico. E fique perfeitamente à vontade, porque você é da casa e já faz tempo, né? Isso. Ô Sidney, que bom estar aqui com você de novo. Bom estar passando aqui na casa para tomar um café com você de longe. Pois é, fazia tempo que a gente não Agora proseava. é café virtual, né? E o café virtual. Mas é bom, viu? Ô Alberto, pelo que você já apurou aí, né, a respeito das contas do confinamento, falando assim no geral, o investimento na atividade vai valer a pena nessa temporada? Olha, tem muita coisa para dar certo, né, Sidney? Principalmente tem muita gente que está pensando em confinar hoje e comprou a reposição no ano passado. Então, o gado que vai entrar, grande parte, vem de uma reposição do ano passado que foi comprado provavelmente antes da alta que ocorreu no final do ano, né? Depois de setembro ali. Então, quem comprou esse gado está tendo uma bela lucratividade, então ele está interessado em fazer. Já quem está comprando agora tem aí uma lucratividade normal, porque a reposição já está um pouquinho mais cara, e os custos do milho subiram um pouquinho, né? Então, mas assim, a rentabilidade ainda dá para ter uma rentabilidade boa, porque está na média. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Como é que está sendo, até agora, né? E nessas últimas semanas aí, o comportamento dos preços do gado magro nas principais regiões de confinamento do país, hein, Alberto? Legal. Boa pergunta, Sidney. Assim, em relação ao ano passado, nós tivemos aí um aumento um pouco dessa relação. Eu olho esse número como qual é o ágio que está se cobrando aí da arroba do boi magro sobre a arroba do boi gordo. Em média, isso no Brasil gira em torno de 4% acima da arroba do boi gordo, né? Então, o boi magro tende a ter uma arroba 4% mais cara. Ela está muito barata quando ela está com 0 de ágio, e ela está cara quando ela está com mais de 10% de ágio, ela começa a ficar cara, já chegou a 20%, né? Você pegar algumas praças aí, elas estão na média, né? Mato Grosso do Sul está na média, Goiás, vou até dar uma olhadinha aqui, mas a minha plataforma, Goiás está na média, Mato Grosso ali, a região de Cuiabá está baixo, São Paulo está na média. Então, assim, no geral, está na média. Não tem nada muito caro ainda, por isso eu falo que o boi magro é o principal custo, né, dos confinamentos, então, se ele está na média, a rentabilidade aí do boi magro, considerando aí uma estabilidade, ela está na média do confinamento, né? Desculpa. Isso quer dizer que está tendo uma oferta boa de boi magro na praça, Alberto? Sim, ainda tem uma boa oferta de boi magro, tá? É natural, né? A primeira coisa que começa no início de virada de ciclo, né? Quando ele começa a mudar a direção do ciclo, é sumir o bezerro, né? O bezerro é o primeiro que vai sumindo, depois vai encarecendo o boi magro. Então, ainda temos um boi magro com custo na média, não tá caro para os confinamentos.
E o pessoal, como tem aí uma certa perspectiva de melhora de preços, né? Mais para o segundo semestre, mas o pessoal está animado para entrar e para fazer as operações, né? Esse é o sentimento aí da turma. Agora, em relação ao custo dos principais insumos, né, usados na alimentação do gado fechado, Alberto, você estava falando do milho, né? O que é que o companheiro boiadeiro, o confinador, pode esperar ao longo dessa atual temporada? Esse é um que a gente tem que ficar alerta, né? A soja, que vamos dizer, baliza a parte dos proteinados, da proteína, dos confinamentos, ela está muito barata. Então, acredito que as proteínas e os substitutos aí, farelos de diversas estruturas que cabem aí nas estruturas de confinamento, os farelos proteinados vão estar baratos em relação ao preço da arroba. Então, vai estar bem interessante. O que tem um risco muito sério e estava caro aí nos últimos dias, com esse milho de 85 aqui em São Paulo, chegou a R$90 aqui em São Paulo, então esse milho ficou caro para os confinamentos e é o principal, vamos dizer, o principal insumo, sem considerar o boi gordo, o boi magro, né? O segundo insumo que mais representa a discussão é o milho, e aí você tem sim um custo. E a expectativa para o milho esse ano é um milho mais caro do que o ano passado, devido a um problema de oferta-demanda global. Então, no mundo está faltando milho, o consumo, a demanda de milho está maior do que a produção, e aí nós temos um problema. No Brasil, nós até temos uma oferta maior do que a do ano passado. Então, só que, como a demanda global é boa, então já está vindo uma demanda querendo fechar contratos para exportação, né? Ou vai ter um interesse para esse contrato de exportação. E aí temos um risco, olhando um pouco mais para frente, no curto prazo os preços caem, mas provavelmente vão ter preços maiores do que a safra passada, do que a safrinha passada, ali em julho, onde é o pico da safrinha, nós vamos ter preços maiores do que a safrinha passada, com uma perspectiva de risco alto, porque nós temos talvez um problema climático no Corn Belt americano, que é o grande produtor, o maior exportador de milho do mundo. E se nós tivermos um problema no Corn Belt, essa oferta-demanda que eu comentei, que já está deficitária, ela pode piorar e aí complica o quadro. Então, não é certo, mas há um panorama de problema climático lá e isso pode nos complicar. Então, é um radar aceso e eventualmente, pensar em estratégias de proteção desse milho pode ser muito interessante. Tem também essa questão do terrorismo comercial dos Estados Unidos no mercado internacional, né, Alberto? Você acha que isso pode atrapalhar de alguma forma o abastecimento de grãos aqui no nosso próprio terreiro? Com certeza, né? Por mais que a gente considere aí que os Estados Unidos é o segundo maior exportador de soja e é o maior exportador de milho, né? Então, se nós pegarmos aí o problema comercial e a gente pegar barreiras comerciais de outros países em relação aos Estados Unidos, com certeza o milho vai entrar na praça de negociação, né? E se os países começarem a botar uma dificuldade na importação do milho americano, vão ter então virar sua demanda para onde tem milho. E o Brasil é um grande exportador de milho hoje. Então, pode ser que a demanda, dependendo do caminhar dessa guerra comercial, para onde ela for, ela pode sim vir trazer uma demanda maior pelo milho brasileiro. Se nós temos dois riscos aí, né, que estou comentando, o risco comercial e o risco climático, que pode aparecer nos nossos radares esse ano. Então, dependendo do que acontecer, nós podemos sim ter volatilidades fortes no milho. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, então, Alberto, hoje não dá mais para fazer confinamento sem negociar no mercado futuro, né? Isso mesmo. Assim, eu insisto bastante, né, com o pessoal a questão de um bom planejamento, né? Então, um exemplo disso, Sidney, e aí é uma coisa que as pessoas não se apegam, mas no ano passado muita gente vinha com um boi barato e a hora que deu uma subidinha no boi foi lá e fez uma trava no futuro ou uma trava no frigorífico, não, boi a termo, ou usou alguma estratégia e fechou esse preço. E aí o que acontece? Se você não está bem planejado, você deixou de surfar alta. Se você não tem uma boa análise por trás do seu panorama, você faz uma estratégia que não te deixa surfar o restante da alta que ocorreu. Então, eu tenho
aí conhecidos que eu vi, ou alunos que às vezes vêm fazer a nossa mentoria de mercado futuro, e que a gente conversa e diz, putz, eu fiz isso aqui, não sabia dessa estratégia de deixar a ponta de cima aberta. Então, quando a gente monta uma estratégia, eu sempre faço primeiro um cenário por trás. O nosso cenário, desde o primeiro semestre do ano passado, era: tem uma chance desse mercado subir no segundo semestre, principalmente no último trimestre. Então, a gente deixou a estratégia da ponta de cima aberta. Quando a gente faz isso, quer dizer, ele se protegeu caso caísse, mas se subisse mais, ele também ia ganhar. É verdade. E também entrar na hora certa. Muita gente se apavora na primeira subida. Tá certo, né, Alberto? Perde a oportunidade. Né? Então, esse é o risco. Acho que é um aprendizado que a gente tem que melhorar muito na gestão. Alberto, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, né? Ao longo da temporada a gente vai conversar mais vezes aí. Então, muito obrigado. Grande abraço para você. Até a próxima. Obrigado a vocês pela oportunidade. Estamos à disposição aí, sim. Um grande abraço. Abraço. E veja a seguir. Com o avançamento do calendário, o trabalhador brasileiro chegou no feriado emendado só com o restinho do dinheiro do salário na algibeira. E o resultado foi que, na Câmara Fria do açougue, sobrou mercadoria, o que abriu a porteira para o dono do frigorífico mandar a turma dele voltar a correr trecho com o facão derriçador de preço na mão. A gente volta já, aguarde. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão, sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. E depois de ter passado a maior parte desse trecho já andado no 2025, apanhando do mercado, o comprador de gado estava em grande ansiedade, só esperando uma oportunidade para se vingar e voltar a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. Pois demorou, mas agora essa hora chegou. E o que tem para ser contado é que a nossa Praça Boiadeira já está pegando de novo o rumo de descida na ribanceira. Como já é da sabedência dos companheiros e companheiras fazendeiros, a primeira parte da explicação por esta situação é a inapetência do consumidor brasileiro. A questão é que, por conta do avançamento do calendário, um pouco antes do grande feriado emendado, que desta vez caiu na metade fechadeira do mês, né, o trabalhador já estava com o orçamento apertado, porque do último salário só tinha sobrado uns dinheiros trocados. O caso, então, foi que não deu para gastar muito no balcão do açougue, para decepção do dono do estabelecimento, que estava contando com um bom aumento do movimento e tinha reforçado o estoque de mercadoria na Câmara Fria, apostando na animação e no comparecimento da sua freguesia. Já o dono do frigorífico, que vinha sendo obrigado a dar aumento em cima de aumento no valor da arroba por conta da carestia de gado terminado, quando viu a demanda começando a esmagrecer e a escala voltando a crescer, recuperou a valentia e já está outra vez fazendo a relia no mercado. De qualquer maneira, com a virada do mês estando perto e com a força que está sendo demonstrada pelo setor exportador, o mais certo é apostar que esta febre derrubadeira não vai demorar para sarar e o carretão vai embicar de novo na subida do estradão, não em disparada, mas numa toada mais sossegada. Pois então, sem mais enleios nem devorteios, a gente já vai informando que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E o que aconteceu foi que a arroba caiu em 10 dessas praças consideradas e só em uma única e solitária ela subiu. E para não deixar ninguém padecendo de ansiedade e matando logo a curiosidade de todo mundo, esta que andou na direção contrária das outras foi Paragominas, no Pará,
com a vaca aumentando para R$ 280 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Já a lista das derriçadas foi encabeçada de novo por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o tombo foi geral, sendo que o macho escorregou para R$ 325 e a fêmea para R$ 285. Caiu tudo também em Goiânia, a capital do Goiás, que trabalha agora com o boi a R$ 312 e a vaca a R$ 290. No sul do estado, o macho foi derrubado igualmente para R$ 312 e a fêmea para R$ 292. No noroeste do Paraná, a vaca desandou para R$ 290. No norte das Minas Gerais, o boi já não vale mais do que R$ 305. No Triângulo Mineiro, o macho piorou para R$ 310. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, o fazendeiro que precisou de dinheiro foi obrigado a aceitar pelo boi R$ 323. E no oeste do Rio Grande do Sul, o mercado fechou em números redondos, com o macho escorregando para R$ 11 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 330 por arroba, e a fêmea para R$ 10 o quilo, ou R$ 300 por arroba. A minha pequena freguesia, eu me lembro do sol rompendo o dia nas manhãs de setembro, alumiando a morraria à espera das flores e das novas cores da primavera. E que saudade que eu não tenho da hipocrisia dos seus habitantes, sempre distantes da realidade, fingindo amizade e achando que poderiam comprar com uma esmola a alma da minha viola. Hoje, pinicando em calma o meu pinho, cantando duetado com canarinho, eu fico pensando como é bom ficar longe dessa fogueira de vaidade. Para a maioria dos nossos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro, isso não chega a ser novidade, mas, como tem sempre gente nova chegando no galpão, é bom fazer a recordação de que estas trovinhas rimadas, recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo dia, todas de minha própria autoria, estão publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, estes que estão aparecendo na fotografia. Se alguém que tem esta mesma paixão pela nossa poesia roceira quiser comprar qualquer um dos exemplares ou a coleção inteira, não adianta campear na livraria, que não vai ter, mas pode falar comigo mesmo, pelo meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastro@uol.com.br ou achar meu nome lá no Facebook. E com a recitação deste verso servindo de arremate, a gente anuncia o fim da nossa apresentação e se despede do povo desta freguesia, deixando certo e prometido de voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e à tarde, às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.